eu não posso deixar de começar a falar sobre o consumidor sem fazer uma pequena observação a respeito de um tópico bastante importante, que é, tá dando para enxergar? Tá? Que é justamente diálogo das fontes. Tá? É um ponto bastante interessante. Gente, diálogo das fontes é uma teoria bastante interessante que foi trazida para o nosso direito pela incrível doutrinadora Cláudia Lima Marx. E ela é doutrinadora bastante reconhecida em direito do consumidor. Nós temos aqui, inclusive, um dos espécimes do livro dela, que ela escreve com o ministro Antônio Herman Benjamin Vasconcelos. Espetacular, tá? E por acaso esse livro vai ser sorteado hoje, tá? Então a gente vai... Então, ela trouxe essa teoria para o nosso direito. E essa teoria vem sendo aplicada grandemente para o direito do consumidor, vem sendo aplicada para o direito tributário, mas direito tributário não é a nossa praia. Direito tributário é a praia do professor Paulo Vitor Vieira, que vai vir dar aula com a gente, acredito eu, daqui a 2 semanas. Então, ele acaba falando como é que se aplica lá com ele. E aí, o que interessa para a gente essa questão relativa ao diálogo das fontes? Interessa no seguinte, gente, deixa eu destacar aqui o julgado. Interessa no seguinte... É certo que o Código de Defesa do Consumidor, a Lei 8078 de 1990, ele veio antes do Código Civil de 2002, que é a Lei 10.406 de 2002. E aí nós temos uma pequena situação conflituosa, cuja lei de introdução às normas de direito brasileiro procura resolver através dos critérios de resolução de antinomias. Na verdade, em razão da hierarquia, em razão da especialidade, em razão da própria anterioridade. Ora, por essa análise muito simples, nós teríamos que, apesar do Código Civil de 2002 ser lei posterior, o Código de Defesa do Consumidor, por ser lei especial, prevalece as suas disposições em face do Código Civil. E acabou, está resolvida a parada, esqueço o que tem lá no Código Civil e fico somente com o que tem no Código de Defesa do Consumidor. O problema é que o Código Civil de 2002 ficou sendo gestacionado lá no Congresso Nacional por quanto tempo? Vocês lembram quanto tempo ele ficou sendo gerado lá dentro? Ele ficou sendo gestacionado lá no Congresso Nacional por mais tempo que filho de elefante. Filho de elefante fica quantos meses? Fica quase 18 meses, né? Fica lá, não, 18 não, 2 anos na barriga da mãezinha lá. No nosso caso, no Congresso Nacional, que é um tremendo de um elefantão, perdoa aí, tá? Que é um tremendo elefantão, ele ficou lá quanto tempo? 20 anos. Então o nosso Código Civil ficou lá enrolando 20 anos, sendo aprimorado, envelhecendo que nem um uísque, tá? Veio que bacana, Código Civil, Blue Label, né? Ah, beleza lá. Aí o que acontece? O Código Civil, obviamente, veio com disposições mais oxigenadas do que nós já tínhamos lá no Código de Defesa do Consumidor. E algumas dessas disposições que vieram nesse Código Civil, obviamente, trazem relevâncias a serem aplicadas nas relações consumeristas. E aí, como é que eu fico? Não posso aplicar. Por quê? Porque a LINDB me diz que eu não posso aplicar. Porque eu vou aplicar quem? Porque eu vou aplicar o 8078 de 1990. Porque, apesar de ser lei anterior, é o quê? É lei especial. Tá, pô, isso não dá. Por quê? Porque o código, as leis, o direito do consumidor é voltado para quem é o quê? Hipossuficiente. A gente vai discutir isso no próximo ponto. É para aquele que não tem, aquele que tem vulnerabilidade, essa é a palavra, né? É aquele que tem vulnerabilidade face a um outro, e esse outro é um fornecedor. Então, se eu tenho vulnerabilidade face a ele, se eu tenho uma disposição benéfica, eu não posso aplicar só por causa de uma legislação que é, de acordo com o sistema da LINDB, inaplicável, eu tenho um prejuízo para quem é vulnerável. Daí, Cláudia Lima Marx, trazendo da doutrina alemã, o raciocínio diz o seguinte: não, filho, a gente vai aplicar um negócio diferente, vai aplicar a chamada teoria do diálogo das fontes. Elas não se afastam. Tá? Eu não tenho o sistema de, é porque é anterior, eu vou afastar. Porque é especial, eu vou afastar. Porque é hierárquico, tem um problema aí, mas eu vou afastar. Em vez de eu ter um sistema de exclusão, de derrogações, aberrogações, eu tenho um sistema, na verdade, de composição. Eu tenho um sistema onde as normas que são favoráveis, no caso aqui, ao consumidor, ao direito do consumidor, elas acabam sendo aplicadas quando forem o quê? Mais favoráveis a ele. Então não interessa se eu vou ter normas favoráveis no Código Civil ou se eu vou ter normas favoráveis no Código de Defesa do Consumidor, eu faço o quê? Eu aproveito de uma ou de outra, aplicando-os ao consumidor. Tanto seja do Código Civil, tanto seja do Código de Defesa do Consumidor. Gente, STJ fala sobre isso. Trouxe julgado mais ou menos recente no ano passado que destaca esse ponto. Quinto,
Deve ser utilizada a técnica do diálogo das fontes para harmonizar a aplicação concomitante de 2 diplomas legais a um mesmo negócio jurídico. No caso, as normas específicas que regulam títulos de capitalização em CDC. Eu não excluo nenhuma nem outra. Eu tiro o que é bom de uma de outra para fazer o quê? Para poder beneficiar quem? Consumidor. E aí eu entrego para ele a melhor das interpretações. Na verdade, gente, isso não é tão estranho. Por quê? Porque o Código de Defesa do Consumidor fala que na interpretação contratual, eu devo fazer o quê? A interpretação que melhor for para quem? Para quem? Consumidor. A melhor. Então, na interpretação contratual, já faço isso. Mesmo raciocínio eu tenho aqui. Tá? O mesmo raciocínio eu tenho aqui. Mas o julgado. Ei, gente. Eu trouxe esse julgado aqui, foi de propósito, até porque ele diz de onde que veio, tá? É da doutrina alemã. Erich Jaime, tá beleza. Aplicada por através de quem? Cláudia Lima Marx. Tá aqui. Não é churumeira não é brincadeira. E eu tenho que ter isso na minha mente? Pá, gente, tem que ter, tá? De vez em quando, prova de concurso vem com girimento e coloca lá a doutrina de fulano de tal, e você não sabe quem é, beleza. Tá aqui a doutrina de quem veio, Erich Jaime. Todo mundo compreendeu? Tá. Gente, tá devagar? Fala mais rápido. Não. Tá. Beleza, todo mundo entendeu? Tá. Olha, então, com essa introdução, falando a respeito de diálogo das fontes, a gente pode começar a se divertir com o resto do nosso conteúdo de direito do consumidor. Manda ver. Certo. Tá? Nos outros não. Como se a doutrina, toda a legislação que trata dessa matéria de tutela coletiva, que sempre a maior proteção, eu queria saber se, através do diálogo das fontes, eu poderia estender essa legitimidade ou não para as outras ações coletivas. Olha só, precisa gravar, então vou repetir um pedacinho aqui, tá? Pessoal aí na câmera, que pode ser vocês mesmo aqui, tá? O colega está perguntando se, em decorrência do Estatuto Idoso, prevê uma legitimidade específica para a interposição de ação coletiva, se, em decorrência da teoria do diálogo das fontes, eu posso estender isso para outros legitimados ativos. Posso dizer de uma forma bastante simples. Sim. Por quê? Hoje, a gente tem um básico Estatuto de Direito Coletivo. Quem vai falar isso para vocês com todo um prazer e felicidade orgástica é o Gleison, tá? Ele vai falar isso aqui. Então, hoje, esse Estatuto de Direitos Coletivos compreende a 471765, compreende a 734785, que é a Lei da Ação Popular, e vai compreender quem depois? Código de Defesa do Consumidor. Porque as disposições sobre tutela coletiva que nós vamos verificar aqui no direito do consumidor, eu não vou colocar nenhuma aqui, porque é matéria do Gleison, tá? Todas as que estão bem por aqui, todas as disposições sobre tutela coletiva, elas não são limitadas tão somente a quem? A direito do consumidor. A 7347 não é somente a ação civil pública específica, elas compõem um sistema único. E aí eu faço o quê? Eu aplico uma pela outra. Tanto é que é muito comum ver referência de quem? Do CDC para a 7347 e vice-versa. Então a resposta é sim. Beleza? Mais alguma, gente? Posso tocar? Legal. Vou subir então com, em verdade, o primeiro ponto, o ponto mais importante relativo a direito do consumidor, que é justamente a identificação do que é consumidor. Mas sim, só uma observação. Não esqueça, então, de quando estiver analisando o Código de Defesa do Consumidor, então, quando estiver fazendo a interpretação de uma prova, não esqueça de oxigenar a sua mente com o quê? Com o diálogo das fontes, tá? Aquilo que for melhor para o consumidor que eu aplico. Mas tem exceção, tá? Mas tem exceção, e algumas exceções bem cretinas. Eu vou mostrar as exceções aqui daqui a pouquinho. Então, vocês não se esqueçam dessas exceções, que elas são importantes. Beleza. Primeira coisa é identificação do que é consumidor. Gente, só é importante eu pegar e compreender as regras de direito do consumidor se eu souber por que eu estou aplicando aquilo. E aí eu falo por que eu aplico essas regras. Porque o Código de Defesa do Consumidor, melhor falando, a legislação consumerista presume que existe o quê? Que existe uma vulnerabilidade do consumidor. Então, para que eu identifique o consumidor, a primeira coisa que eu tenho que fazer é identificar
quem é o destinatário desse benefício. É importante para espancar logo dúvida de qualquer vez, antes de qualquer coisa, que não é porque eu não identifique uma pessoa como consumidora, ou então não identifique como não sendo, que eu não vou estar aplicando as disposições legais de garantia, por exemplo. Eu não vou estar aplicando para quem não é consumidor as garantias que o CDC oferece. Como, por exemplo, as prerrogativas relativas às cláusulas de eleição, do foro de eleição. As prerrogativas inerentes à inversão do ônus da prova e outras. E esses benefícios, como vocês bem conhecem, se destinam somente a quem? Somente a quem é consumidor. Então é importante saber, logo, quem é consumidor. E, gente, independentemente da teoria adotada pelo STJ, e é a teoria que a gente vai adotar na nossa prova ser a chamada teoria finalista, é importante vocês saberem que existe uma outra teoria a definir quem é consumidor. É a chamada teoria, deixa eu colocar aqui no quadro, tá? É a teoria maximalista. Tá dando para enxergar aí? Tá? Maximalista. Eu fui olhar o vídeo da última aula e aí eu vi que a letrinha pequenininha não dava para ver, então eu vou colocar grandão aqui, tá? Se por acaso eu colocar pequeno, você revisa. Então, sim. Então, existem duas teorias a definir o que é consumidor. A teoria finalista e a teoria maximalista. E essas teorias, elas nascem justamente porque o artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor traz dúvidas com relação a qual teoria adotar. Ela vai dizer o seguinte, que consumidor é toda pessoa física que adquire ou utiliza produto como destinatário final. Aí vem a grande pergunta, como destinatário final como? Aplicando na sua cadeia de produção ou não revendendo ou não transformando? Porque se, por exemplo, vamos imaginar aqui o Lauro aqui, está com dor de cabeça aqui, está coçando a testa, está com dor de cabeça, resolve tomar o que? Doril, porque tomou Doril, sumiu, não é verdade, Laura? Então ele resolve tomar Doril. Ele vai comprar